Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, meus queridos amigos. Começando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados aqui pela Rádio Chapecó, das 8 às 9 da manhã. Vamos lembrando que esse programa está sob a responsabilidade das casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita, para que juntos possamos conversar e compreender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. São 8 horas e 1 minuto, hoje 10 de fevereiro de 2024 e desde ontem teve início o Carnaval, que é uma grande festividade que acontece em nosso país e em alguns lugares do mundo. E não poderíamos fugir, Então o nosso tema hoje vai ser a visão espírita, do Carnaval. O que os espíritos têm a nos dizer sobre essa festividade? Você já pode acompanhar o nosso programa pela live, direto da Rádio Chapecó. E lembrando que é ali que a gente interage, pode mandar seu bom dia, sua questão, sua pergunta, sua opinião, que nós vamos conversando. Também pode participar pelo telefone 2049 1212 ou 2049 1200. E a gente convida todos os amigos que nos acompanham, que gostam do nosso programa, a entrar na nossa página Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram, compartilhar, ver os nossos programas anteriores, os títulos dos próximos programas, saber sobre as atividades das casas espíritas. Lá tem todas as informações que você pode buscar. E se não tiver, é só nos chamar que a gente vai responder. E para a gente conversar sobre o Carnaval hoje, conto aqui com os meus queridos amigos Rafa, do Bezerra, Rafa? E o nosso amigo Domingos, do Amor e Nosso Lar. Bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mona. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos que nos ouvem, Obrigado pelo carinho e pela atenção. Bom dia, Mona. Bom dia, Domingos. Bom dia ao João que nos auxilia e a todos que nos acompanham. Domingos hoje estreando aqui, Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Domingos. Obrigado. Então, antes de começarmos propriamente o nosso assunto, eu vou pedir uma pequena licença para a gente registrar o nosso agradecimento aos nossos queridos apoiadores, que anonimamente muitas vezes nos ajudam, e o nosso querido apoiador Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos, hoje vamos abordar a visão espírita sobre o Carnaval. Estamos iniciando uma das festividades mais populares e tradicionais do nosso país, o Carnaval, cujas origens remontam às comemorações realizadas pelos povos antigos. Destaque para as bacanalhas e saturnalhas dos gregos e romanos. Depois, claro, pelos portugueses que colonizaram as terras brasileiras e junto trouxeram essas festividades. O espiritismo ele não condena o Carnaval, mas também não estimula suas festividades. Muitas consequências desagradáveis ocorrem nesses mesmos dias, outros em alguns meses e outros se seguem por muito tempo, mesmo que as pessoas até passem desapercebidas. E do ponto de vista espiritual também se observa tudo o que se passa, os efeitos danosos que acompanham o extravasar de forma desregrada de tantas emoções pelo nosso Brasil de norte a sul. Por ser uma festa tão comemorada e acompanhada de muitos fatores positivos e negativos, que hoje o nosso programa vai abordar, então, a visão espírita sobre o Carnaval. Fique conosco, o tema é bem importante, gera grandes reflexões. E para a gente começar a conversa, para a gente também entender, Domingos, o que é o Carnaval, aonde que ele surgiu e o que a doutrina fala um pouquinho sobre essa festa, que é tão antiga no nosso país, Apesar do Brasil ser conhecido como mundialmente, como o país do Carnaval,
ele se tornou famoso aqui pelas festas, mas a origem do carnaval ela remonta a muitos séculos atrás, já lá na Babilônia, né? Como a Mona bem frisou. E os primeiros estudos, ou os estudos que nos apresentam, eles trazem as saceias, que era uma celebração em que um prisioneiro assumia a condição de rei. Ele era vestido como rei, alimentado como rei, vivia no maior conforto durante um curto período. Quando acabava esse período, ele era executado. Então ele passava por todo esse ritual. E logo depois, e também na Mesopotâmia, né, no equinócio da primavera, o rei ele era surrado em frente à estátua de Marduk, que era um deus respeitado por eles, para mostrar que a nobreza ela estava submissa à divindade. E depois ele voltava a ser rei. Depois nós vamos encontrar mais na frente no Império Romano e também na civilização grega, né, festas que eram direcionadas a Dionísio e a Baco, deus do vinho, e já se começou a colocar nessas festividades as bebidas, a comida e as festas de uma maneira geral. E a partir daí ele foi ganhando corpo, dominando, entrando também na Europa como um todo, né? Mas sempre com essa visão de uma festa pagã, né? Porque ela tinha como objetivo os prazeres da carne, os prazeres do corpo. E ela ganhou no Brasil ela chegou no Brasil através dos portugueses, né? E através do intrudo, que era um nome que eles usavam, e que eram praticados pelos escravos. E eles tinham como rituais, né, se atirar terra, água, farinha, e lá por volta de 1841 ele foi proibido. E também é importante a gente lembrar que lá pelo alto da Idade Média, entre os séculos 5 e 10, a igreja colocou o carnaval antes da quaresma, porque carnaval é retirar a carne, né? A expressão latina carnes levale. E eles usaram o carnaval como a última festividade antes dos 40 dias, né? Que representavam o jejum de Jesus no deserto, onde ele foi tentado, e depois da Páscoa se voltaria a esse consumo da carne, né? Que era praticado até o carnaval. E aí ela chegou no Brasil, e como em 1841 essa prática ela foi proibida, em 1920, 1930 começaram a se instituir as escolas de samba no Rio de Janeiro, né? Que receberam esse nome porque a primeira escola que foi fundada foi num bar que ficava em frente a uma escola. Então recebeu escola de samba, ela deriva desse fato. Eu não sabia. Curiosidade interessante. E tem aqui o registro dela, que foi em 1928. E o nome da primeira escola foi a Deixa Falar, que hoje é a Estácio de Sá, uma escola muito conhecida, né, no Brasil inteiro. Então ela tem essa notoriedade. E voltando, e também a gente deve frisar que existem carnavais, né, que são comemorados principalmente na Itália, né, em Veneza, um carnaval muito famoso. Tem máscaras, né? Máscaras, né, até pelas alegorias, pelas roupas que são muito bonitas. Em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Também existe o carnaval, é um pouco diferente do nosso aqui, né? Na Bolívia também existe, Oruro. Então tem outras cidades que comemoram, né? Nas Ilhas Canárias, na Espanha, em Barranquilla, na Colômbia, né? Mas não com essa grandiosidade, né, que se tem no Brasil. E nas obras básicas da doutrina espírita a gente não vai ver nenhuma menção quanto ao carnaval, né? Allan Kardec nunca fez nenhum questionamento para os espíritos sobre o carnaval. Mas se a gente parar para refletir, né, o carnaval ele deve ser utilizado com sabedoria e é o nosso livre-arbítrio que vai determinar de que maneira se vai comemorar, se vai festejar o carnaval. E existem passagens dos espíritos que nos trazem que a gente deve, contrariamente a essa atmosfera que hoje o carnaval representa, né, porque é uma atmosfera que a gente pode dizer que é muito nociva. Porque as pessoas por muitas vezes dizem, eu vou fazer em 3 dias o que eu não faço o ano inteiro. Né? Então vem o abuso, o exagero. E se a gente for perceber, a vida ela é uma celebração
de alegria, né? Mesmo tendo as dificuldades, ela tem que ser uma celebração contínua. Todos os dias são motivos para a gente comemorar, né? Mas sem exageros. E a gente vê que as pessoas, elas mergulham no exagero de todas as condições, né? Seja da bebida, seja na droga, seja do sexo sem compromisso, né? E o que a recomendação dos espíritos é o quê? Que se tenha bom senso, né? Comodidade, né? Que essa celebração, ela seja uma celebração, sim, de alegria. Não nos né? Como dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós temos que viver como os homens. Nós estamos vivendo nessa época, nessa sociedade, né? Os prazeres não nos são proibidos, desde que sejam praticados dentro dessa moral que o Cristo, né, ensinou, do equilíbrio, né? Que a gente tenha esse bom senso. E o nosso livre-arbítrio é o que vai determinar isso. Então a gente tem que não se deixar envolver por esse ambiente, né? Nós temos que nos manter equilibrados, né? Sem esses exageros que, infelizmente, né, o carnaval denota. E se a gente for voltar alguns anos atrás, as grandes guerras que se viam no carnaval eram de confetes e serpentinas, né? Sim. Hoje, infelizmente, não querendo ser moralista, né, mas trazendo a visão que, infelizmente, a gente vê, as pessoas, elas entram nessa guerra como para disputar quem bebe mais, né? Então, quem usa mais droga, infelizmente, é uma realidade que a gente não pode fugir, né? E a gente vai ver durante o programa que o carnaval, ele não tem o seu lado só negativo. Existe todo o seu lado positivo. Mas, infelizmente, como diz uma palestrante espírita, né? O ser humano, ele tem por hábito estragar muita coisa que é boa. E olhando a história do carnaval, a intenção era de festejar, né? De alegria, de confraternização, mas foram se agregando outros valores que, infelizmente, né, deturparam um pouco o objetivo da celebração. Enquanto tu falava, eu me lembrei de uma grande compositora, Chiquinha Gonzaga, né? Do Abre Alas, né? Que era primeira mulher, né? Primeira mulher, era um outro estilo, né? Era outra coisa, era comemorar mesmo, era ser feliz, as roupas eram diferentes, tudo era diferente, né? Eu acho que é 1898. Exatamente. É considerado, né, o primeiro samba marchinha, enredo, né? Marchinha. Marchinha e ser escrita por uma mulher, né? Então E foi uma grande compositora, né? Chiquinha Gonzaga. Ela foi sensacional, né? Foi feito uma série sobre a vida dela. Sim. Né? Ela revolucionou, né? Sim. Primeiro por ser mulher, Sim. segundo por ser negra, né? Ela tinha essa descendência africana e de um talento incrível, excepcional. Que hoje não se perdeu, né? E se a gente, né, Rafa, olhando, se a gente aqui, humanos, a gente tem uma visão do carnaval, a gente olha, né, o material. Imagina o plano espiritual, como é que eles observam de lá, né? Será que eles têm um trabalho dobrado nessa época? Como é que funciona a equipe espiritual nessa? Porque a gente sempre tem os nossos anjos da guarda, os trabalhadores. Mas nessa época em especial do carnaval, como é que é diferente o trabalho? É mais intenso? Como é que funciona? Aí a gente tem que entender. Então, assim, esse período é um período que o reflexo dele é de muita preocupação pro plano espiritual. Então a gente tem que entender, né, nesse contexto, até aquilo que o Domingos já vinha comentando, que ninguém se transforma depois que desencarna, ou seja, a gente morre e continua, como somos todos espíritos, continuamos exatamente aquilo que somos aqui no plano material, ou seja, os nossos gostos, né, as nossas tendências, os nossos vícios, são exatamente, né, no plano espiritual, depois que a gente desencarna, a gente leva essas tendências. A gente só perde o corpo físico, exatamente. Né, o resto então, continua tudo igual. Aqueles desejos, digamos assim, né, digamos, e podemos dizer, tanto do tabagismo, né, tanto da questão do álcool, das drogas, do sexo, né, os desejos, às vezes, esses nossos vícios morais, né, às vezes do egoísmo, da inveja, tudo isso continua. Então, o que acontece nesse período? Nesse período, existem, né, pleiades de espíritos que desencarnaram e que, digamos assim, se aproveitam, né? A gente tem que ter esse conceito
das nossas tendências. Porque, como você mesmo disse, Mona, eles já não têm mais o corpo físico, mas eles se alimentam. E é uma retroalimentação dessas energias que nesses períodos, né, onde há o desequilíbrio, o excesso, eles se alimentam dessas sensações, desses fluidos, dessas energias. E, como a doutrina espírita nos fala, né, os espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina, né? Então a gente vê muito desses excessos, primeiro como tendência às vezes nossa e muitas vezes até influenciada por esses espíritos. Então são livros que relatam, e tem uma psicografia de Divaldo que o nome é Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro relata, né, sobre a coordenação de Bezerra de Menezes, a questão do carnaval carioca. No plano espiritual, do que plano acontece? espiritual. Então, assim, a gente que sempre convida, e hoje está vendo, né, no próprio cinema teve o Nosso Lar 1, o Nosso Lar, agora o 2 com o livro Mensageiros. Lá, André Luiz, né, pela psicografia de Chico, foi um repórter do plano espiritual, mostrando tudo o que acontece. E quem viu o filme agora vê a questão das influências, vê a questão de como atua o plano espiritual, tanto na parte positiva, né, como na parte negativa. Então, assim, o plano espiritual atende nesses períodos porque ali acontece uma potencialização desses espíritos que se associam e se comprazem nesses vícios, nesses exageros, influenciando as pessoas que têm essa tendência dentro de si, para que eles abusem e pratiquem todos os excessos dentro desse desequilíbrio. Então, o plano espiritual do lado positivo, através muitas vezes, né, de preces de mães, né, entendendo da missão às vezes de cada um, que tenta conduzir o próprio anjo guardião para o caminho reto, para o caminho do bem. Então eles tentam influenciar de forma positiva, mas há, na verdade, uma potencialização, né, dessas tendências negativas do plano material, ou seja, dos encarnados aqui praticando todos esses desequilíbrios. A gente, né, imita essa energia, essa emoção. E aí a gente vê processos de obsessão, processos até mesmo de vampirismo, que dá para se dizer essa palavra, que sugam essas energias. E essas, digamos assim, esses exageros do carnaval, esses abusos do carnaval, muitas vezes pessoas, ou seja, espíritos, independente da idade, experimentam essas sensações, esses prazeres carnais, né, praticando, como o Domingos falou, todos esses abusos, né, como se o mundo fosse acabar no carnaval, e aí acolhem muitas vezes esses espíritos que têm essa capacidade de influenciá-los. E esses processos obsessivos muitas vezes perduram-se por muito tempo. Então, por isso, o cuidado e a preocupação do plano espiritual. Então, a gente vê resultado desses abusos de carnaval. Às vezes, a questão do aborto. Espíritos, ou seja, às vezes adolescentes ou com mais idades, que nesse período de extravagância experimentam drogas, né? A questão do sexo em desalinho, desvairado, né? A questão de outros tipos de substâncias que talvez não haviam experimentado e se aproveitam desses excessos do carnaval, aí também até para contrair esses processos obsessivos que a gente vê, né, percorrer por um bom tempo ainda e com reflexos negativos. Então o plano espiritual tem uma atuação de extrema preocupação. Um trabalho dobrado. Né? De extrema então aquela preocupação. frase, Rafa e Domingos, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, é mentira. É mentira. Quem vai tá cheio todo mundo. Tá né? cheio. Então tá a gente cheio. vê um processo de simbiose, digamos assim, do plano material e do plano espiritual, das questões negativas, dos excessos, do abuso de todos os vícios e prazeres, né, quando há o excesso. E aí o plano espiritual tenta
atuar de forma positiva, né, como os nossos anjos guardiões, os mentores, né, tentam atuar ali para que bloqueiem essa força negativa que ocorre, né, de espíritos que têm aquelas tendências, e aí há um embate muito maior do que a gente imagina, né? Falando sobre isso, né? Muitas religiões, né, Rafa e Domingos, eles têm, nessa época, encontros, né? Exato. Nós espíritas, por exemplo, reunimos os jovens na Congesc, que é todos os jovens do estado vêm ali, ficam 3, 4 dias louvando a Deus, né, lendo o Evangelho. Algumas outras igrejas têm os retiros, né, espirituais. Então, tudo isso, o plano espiritual, do lado positivo, do bem, tenta utilizar dessas energias positivas, às vezes, para contrabalancear com essas forças negativas que influenciam desses abusos. Mas sempre a gente tem que lembrar, as pessoas influenciáveis, elas têm dentro de si essas tendências, né? Então, o plano espiritual, digamos assim, negativo, ele só vai potencializar aquilo que cada um tem dentro de si. Então, se a pessoa está bebendo, está praticando o consumo de drogas, né, ou do sexo, digamos assim, só vai ter a influência se aquilo também está dentro daquela pessoa. Ela só vai potencializar. Sintonia, né? É as brechas que se abram, é as portas que se abram, né, para que aquela influência se torne mais atuante. Então a gente pode dizer que esses irmãos que gostam, né, que ficam felizes, que se comprazem dessas festas, eles ficam mais vulneráveis e têm uma influência muito mais facilitada por esses outros irmãos desencarnados, vamos falar assim, por esses irmãos que desencarnaram e que ainda também nutrem essa satisfação, esses vícios. Nós aqui encarnados que gostamos dessas festas ficamos mais suscetíveis, Domingos, mais assim, eles têm mais facilidade de nos acessar. Por quê? Com certeza, né? É como o Rafa falou, nós desencarnamos, continuamos o indivíduo que éramos enquanto encarnados. E a gente sabe que tudo no universo, né, é energia, é pensamento. E esses espíritos que continuam presos ainda a esses prazeres materiais, que não se desvincularam desse prazer material, eles vão descobrir ou eles vão enxergar em cada criatura encarnada a afinidade daquele sentimento que eles possuem. E aí eles se aproximam. E aquele termo que o Rafa usou, né, de vampirizar, a vampirização, o que é? É essa energia ou esses fluidos que eles não podem mais ter acesso, porque agora eles não têm mais um corpo material, eles vão subtrair daquele encarnado que sente aquele prazer que ele sentia enquanto vivo. Então essa simbiose, né, essa palavra que o Rafa usou, essa simbiose, essa troca, né? Eles vêm em torno de quem sente aquele prazer e ali eles ficam. E se a gente lembrar, no filme sobre o Divaldo, né, que quando ele vai visitar o pai do Wilson lá no quarto, o homem está lá deitado mal, a quantidade de espíritos que tinha ali, porque eram alcoólatras, né, foram alcoólatras enquanto encarnados, e o pai do Wilson era alcoólatra, eles sentiam, descobriram o vício daquele homem, ou a doença, né, eu acho que é melhor, a colocação é essa, e ficaram em torno dele, e ficaram sugando, tanto é que ele estava de cama, estava mal, né, prestes a morrer, pela vampirização desses fluidos e dessas energias. Então, com certeza. E um autoconhecimento, né, que a gente tem que desenvolver, de que tudo que a gente pensa, ele vai se refletir no plano espiritual. E a gente sabe, né, que a gente vai atrair o que a gente pensar. Se eu tiver pensamentos elevados, né, se eu tiver essa conduta, como disse o Aniceto, ela não sendo moralista, mas já o sendo, né, dentro dos preceitos que o Cristo ensinou, né, desse equilíbrio, eu vou atrair para junto de mim espíritos equilibrados. Né? Não essa nuvem, né, essa quantidade, porque a gente tem que lembrar o seguinte, voltando para o plano espiritual e com essa mesma individualidade que eu tenho, lá eu vou formar grupos que também têm essa afinidade com o que eu desenvolvo enquanto encarnado. E voltando, né, a gente vai trazer para junto de nós não só parceiros para o carnaval,
provavelmente parceiros para a vida inteira, Isso é obsessores. bem importante, né? Porque essa vampirização que vocês estão relatando não é só no carnaval. No carnaval, podemos dizer que ela fica mais intensa porque potencializada, talvez, né? Mas se eu sou alcoólatra, se eu sou um fumante, se eu sou usuário de droga, eu também estou, né, sintonizando com entidades assim do plano espiritual. Pode falar, Domingo. E por muitas vezes eu nem sou, mas por influência deles, eu vou experimentar, aí eu gosto. E aí aquele obsessor lá, ou aquele espírito, poxa, esse cara aí é um potencial companheiro de festa, vou me aproximar dele. E aí pelo prazer que porque ele vai nos sugerindo. E o que o Rafa falou é muito importante, né? Eu me conhecendo, eu vou saber se aquela intuição que está sendo sugerida para mim, ela é minha ou não. Se não é minha, eu vou descartar. E se eu me conheço, ela é nociva, eu vou descartar também. E a gente vê, né, por exemplo, assim, como tu falou, Mona, o carnaval tá tudo potencializado. Mas se a gente perceber hoje as coisas como estão, a sexta-feira, a partir da sexta-feira, né, que tem a frase lá, né, sextou, se a gente pensar que o carnaval, tudo bem, são esses 4 dias aí, mas assim, e todos os finais de semana, será que a gente não está fazendo um mini carnaval, né, nessa condição de que a sexta está endeusada aí, em função de que a partir dali pode ser o excesso, a segunda é o pior dia da semana. Então, assim, a gente tem que cuidar que também não é só nesse momento do carnaval. Então, em todos os momentos a gente pode ser influenciado. E isso é importante a gente entender. Só cuidar que agora no carnaval é bem maior, bem maior essa influência. Quando o Rafa falou, né, no livro Nas Fronteiras da Loucura, o relato de como se transforma a psicosfera do planeta, o Divaldo, ele tem uma passagem que ele fala, ela é terrível, né? Ela já é pesada normalmente. No carnaval. Imagine isso multiplicado por toda esses sentimentos do abuso, vamos que vamos, porque... E a gente vem com uma psicosfera modificada desde o ano passado, né, de 2022, 23, 22, a gente veio vindo, e agora, então, a gente está... Veja que não é só no Brasil, é no mundo, né? Com vários problemas morais, vários problemas de corrupção, vários problemas de todas as ordens por causa do mundo de regeneração que a gente está caminhando. Então, há coisas que estão aflorando. Então, eu diria que esse carnaval, talvez a nossa psicosfera esteja mais densa ainda. E é bom entender, porque às vezes as pessoas não sabem o que é a psicosfera. Quando a gente fala em psicosfera, é o que é? É o somatório do pensamento de todos nós, né, misturado das questões positivas, né, e negativas. Todos, né, Rafa, encarnados e desencarnados. Por isso que, né, o próprio filme, o Mensageiros 2, do Nosso Lar, agora 2 Mensageiros, ele tem imagens, digamos assim, dos umbrais. E o que é, na verdade, os umbrais? É, na verdade, a soma da psicosfera, ou seja, do pensamento dos habitantes daquele lugar que se somam para poder, às vezes, refletir materialmente naquela situação. Então, a gente acha que o umbral, às vezes, é um lugar específico, mas ele é a criação mental daquelas pessoas que Olha que se assunto lá. importante. E como é que a gente pode ajudar a equipe espiritual a melhorar essa psicosfera? Né? O que vocês acham? Fazendo o quê? Prece, né? Se todos nós que não gostamos do carnaval, não dizer, olha que porcaria que isso. Não, é fazer uma prece para quem está lá se divertindo, para quem está no outro plano que já desencarnou e também se compraz essa energia. A gente vibrar positivamente para que a equipe espiritual que esteja trabalhando pegue essas nossas energias e possa atuar, ajudar a trabalhar a favor, né? Isso é bem importante. E só um adendo, quando a Mona fala não gostar de carnaval, não é da festa popular, é do que está representando. Porque o carnaval, se a gente for, principalmente nos desfiles de escolas de samba, são grandes aulas de história. Eles trazem homenagens a pessoas, né, que muitas vezes a gente não ouviu falar, e trazem a importância dessas criaturas dentro da história universal, da história brasileira, né? Então, não gostar do carnaval, né, não é dessa festa que a gente aprendeu quando era criança, que é brincadeira, que é como era jogar água. Não é o não gostar, é o não gostar do que as pessoas
transformaram um carnaval numa praça de prazeres, né? Sem limites. E a gente tem que entender também, assim, o próprio carnaval, ele tem uma indústria por trás disso. E muito grande, né? Então, assim, a gente às vezes, né, foca na questão dos excessos, mas tem pessoas que vivem, né, do ano inteiro de serviços, de atividades voltadas para o carnaval. Então ali tem situações que geram emprego, geram renda, que as pessoas, né, às vezes, né, sobrevivem desse evento, né? Então é um comércio muito importante, né? Muito então, grande, que gera uma grande riqueza no Brasil. A gente não pode descartar isso também. O próprio, né, turismo que se dá, por exemplo, no Nordeste nesse período, né, por mais que a gente sabe que tem a questão negativa, tem toda uma geração de emprego e renda também voltado a isso. O que faz o desequilíbrio, aí a gente vai ver que é as pessoas, né? É o homem, como o Domingos falou, é o homem que tem a capacidade de estragar, né, algumas situações, que nem eventos. O Domingos falou, são grandes histórias contadas. O problema que por detrás, né, as pessoas acham que é um motivo para beber, para fazer desvarios, para exaurir, né, coisas que... E como o Rafa lembrou, a Mona também falou, né, junto disso, existe uma questão, acho que muito importante, né, que a gente tem que colocar, que o Divaldo usa uma expressão muito bonita, né, comunhão sexual irresponsável. E daí, uma menina engravida, e aí resolve abortar, porque foi uma coisa que não foi desejada. Nem lembra às vezes que aconteceu. E aí, meu amigo, tu tá criando um problema para ti naquela situação do aborto, né? Já foi abordado em outros problemas, né? Em outros programas. Tu tá trazendo um obsessor para junto de ti, né? Naquela situação. Então, é tudo isso que deveria ser pensado, né? E raciocinado. Então, são esses abusos, né? Que a gente não é que... Como espíritas, nós não podemos condenar nada, mas a gente não pode concordar com esses abusos. Perfeito. E por que a gente ainda se compraz, a gente se identifica com essas festas, algumas mundanas ainda, né? A gente se identifica, né? A maioria do ser humano se identifica, se compraz com isso. E é justamente por esse nosso estágio evolutivo. Então, nós estamos num estágio evolutivo aí que ainda... por mais que a gente, né, conscientemente às vezes ignore, inconscientemente, até na questão instintiva, esses prazeres estão presentes ainda em todos nós, né? A gente não pode negar isso aí, né? A gente pode já fazer um esforço para talvez evitar isso, mas aquilo está muito presente em cada um de nós, né? Então tudo que a gente comentou até agora aqui, dessa influência do plano espiritual, porque quando as pessoas desencarnam, levam aquilo que são, então nós que estamos aqui encarnados, temos essas tendências dentro de nós, né? Então, na medida que a gente vai, como o próprio Domingos falou, se conhecendo, se melhorando, praticando a reforma íntima, a gente vai deixando isso para trás. Porque como sabemos que vivemos outras vidas, né? Como o Domingos falou na questão da própria história lá, quem disse que a gente não estava lá naquele período romano, naquele período grego? Não sabemos. Né? Então, quanto a gente já viveu desses abusos, dessas condições? Então, às vezes, aquilo está ainda ali dentro da gente presente. Então, na medida que a gente vai evoluindo, buscando esse desenvolvimento das virtudes, né? Buscando, né, vivenciar os ensinamentos que o Espiritismo, através do Evangelho de Jesus, né, nos apresenta o mais claro, porque a vida continua, a gente tem essa certeza que a gente vai, né, entrar nesse processo de progresso, de evolução moral cada vez mais intenso. Então, a gente tem que entender que aquilo ainda está presente em todos nós. Na medida que há essa melhora, isso a gente vai deixando de lado. Como irmãos nossos, né, que talvez lá no plano espiritual já apresentam essa condição dessas influências negativas já não intensificar nele mesmo, né? Então eles acabam, né, já com essa evolução
tendo aquilo ali já deixado de lado. Vamos evocar aqui Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas É, nem tudo me convém, né? Exatamente. Vamos dar bom dia aqui para os nossos amigos. Olha, Alexandre Barros, lá de Catagás, Minas. Bom dia, paz e luz e amor. Momentos de reflexão. Olha que legal. A Cláudia, bom dia, Alexandre. Cláudia, bom dia. A Isabete, bom dia. A Lia, nossa colega. A Clenira, a Sandra, o Jairo, a Ivone, bom dia. Abençoado sábado para todos. Para você também, dona Ivone. Reni, pro Nelson, que está sempre aqui conosco, a nossa amiga Neuza, Andréia, o Regis Neto, Dária, a Sônia também está dizendo bom dia, gratidão, a Janete, a Maridiane, a Carla, Idair, todos um bom dia, um ótimo sábado, um ótimo feriadão, né, na paz de Jesus, isso que a gente deseja. Seguindo então, hoje estamos falando sobre o Carnaval. Domingos, quais seriam as consequências para os espíritos que se comportam durante esse período com atitudes levianas? É muito danosa, né? Porque quando a gente encerra a nossa passagem por aqui, a gente volta para o plano espiritual, é necessário que a gente se desvincule dos prazeres ou das ligações materiais. As ligações afetivas, não, porque somos irmãos universais, né? Então, essa ligação que a gente tem que manter com esse plano são essas afetivas, as amorosas, né? As pessoas que conviveram conosco. E a gente tem que ir se desvinculando das paixões materiais. Quando eu tenho essa dificuldade e continuo preso nessas satisfações, eu vou atrasar o meu progresso. É esse o grande peso desse vínculo, né? Eu vou continuar preso aqui, né, querendo participar dessas festas, né, não entendendo que o meu tempo e a minha existência terrena, eles findaram, e tem toda a estrada no plano espiritual para mim. Quando não vou arrumar uma expiação bem grande, né? Exatamente. Isso se eu não acumular mais débitos, né? Já na minha lista, porque todos nós temos uma lista, como o Rafa bem lembrou, né? Quem garante que lá naqueles bacanais lá de Calígula, de Nero, a gente não estava lá? De repente até como garçom, mas estava, né? Tava participando. Vai saber, né? E aí, puxa vida, né? Numa próxima, quando eu voltar, eu quero tirar essa diferença. Então é isso, a gente vai ficando, a gente vai atrasando o nosso progresso, a nossa evolução. Nós temos a eternidade inteira, sim, mas o tempo é precioso, né? Esse conceito que a gente tem de tempo aqui ainda, que é restrito, mas é um tempo que a gente já poderia estar evoluindo, voltando para ajudar outras pessoas, nos tornando guardiões, né? Mentores de outras pessoas, estudando, trabalhando no plano espiritual, que o trabalho é intenso, né? E trazendo para essa atmosfera terrena a necessidade de ter sabedoria, equilíbrio, bom senso, usar o livre-arbítrio principalmente nessa época, né? Para que a gente tenha atitudes elevadas. Como o Rafa falou, né? Tem um termo que se usa muito, sextou, né? Então esse sextou já virou sinônimo, né? Porque eu vou beber. Exatamente. Porque a gente não aproveita o sextou, eu vou sair para uma festa, mas puxa vida, mas eu podia dar uma passadinha no hospital, fazer uma visita, conversar com alguém doente, ou ir no orfanato, ou fazer uma atividade numa região de carência social, né? Brincadeiras. Isso também é um sextar muito edificante. Exatamente. Né? A nossa vida social é importante, que no livro no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né? A gente tem que viver como os homens da época, mas com sobriedade. Sim. Usando sempre de sobriedade. Porque tudo que eu fizer vai se refletir no plano espiritual. Então, a partir do momento que eu comece a me desvincular, né? A gente até estava conversando aqui hoje, muitas pessoas têm uma visão diferente do carnaval que elas participavam alguns anos atrás. Esse entendimento faz parte desse processo, né? E a gente entendendo que no mundo espiritual a gente vai ser o reflexo do que a gente está fazendo aqui, eu vou começar a entender isso de outra maneira para não atrasar o meu progresso, porque vai ser tudo consequência do que eu fizer, né? Uma coisa ali que o Rafa pontuou, né? Eu nunca vou poder colocar a culpa nos outros, né? Das consequências que me esperam lá no plano espiritual. Sim. A gente planta, a gente vai colher, né? E a gente já tem, na verdade, como o Domingos, a gente já tem uma colheita daquilo que a gente já talvez errou, já abusou lá atrás. Então,
Se a gente continuar plantando coisas que a gente vai ter que colher... Vamos ter que colher muito, né? Nada. Então, assim, o plantio, a partir de agora, a gente consegue mudar aquilo que a gente, né, pode plantar. Então, a gente pode plantar coisas positivas, né, para que o reflexo também seja positivo, né? Então, não adianta querer, né, quem planta vento colhe tempestade, né? Não tem o que fazer. Tem jeito. Então, nesse sentido. Não é que a gente é contra o carnaval, né? Mas é que pode se divertir, tudo, mas com equilíbrio, com moderação, lembrando que a gente é uma criatura que está aqui de passagem, que a gente é um segundo, né, aqui na eternidade, que vamos retornar para a prática espiritual, que é a nossa verdadeira casa, e lá nós vamos ter que prestar contas do que eu fiz do corpo, do que que é esse patrimônio que abriga o meu espírito. Eu vou ter que prestar conta. E às vezes nesse curto período de excessos, né, como o Domingos disse, né, cara, a gente pode estar, na verdade, plantando algo ali para uma vida, para várias encarnações. É isso que eu quis dizer então, antes. Assim, às vezes ato desgovernado aqui, eu estou plantando uma expiação para várias encarnações. Que é um exemplo é o aborto. O aborto, sim. Né? Vai saber que espírito estava destinado a eu receber. Aí eu corto essa encarnação, esse espírito não recebe bem, se liga a mim e vai, né, me acompanhando. Então é uma expiação que às vezes eu vou plantar por um ato para... desnecessária, talvez. Exatamente. Então isso é bem importante. E muita gente a gente pode se perguntar, tá, mas como é que eu vou saber, né? Sim, não tem, né? Se é bom ou se não é. Vai e sente e se sinta naquele ambiente. Se tu se sente deslocado ali, mas puxa vida, né? Ali estão fazendo fora, isso, um peixe fora d'água. Não é para mim. Pega e vai embora. A gente vai conseguir identificar, né? Porque a gente está chegando num nível tal de entendimento, pode não parecer, mas a gente já tem essa capacidade bem desenvolvida, né? Eu tô ali, se eu tô deslocado, né, naquilo ali, não é meu ambiente. O que está vibrando ali não tem sintonia comigo. Eu vou embora, né? Então, e a gente pode fazer um carnaval, faz um carnaval familiar, reúne ali a família numa chacrinha, conversa, brinca, ouve uma música, tem o todo mundo esquindô, né? Uma coisa saudável, que é essa a intenção, né, da comemoração. Todas as festas comemorativas, né, sejam elas de final de ano, de Natal, de aniversário, elas têm que ser casamento, né? né? Uma formatura, o que for, né? Um aniversário. De celebração, né? De celebração. E a nossa consciência está mudando tanto que, vamos pegar um exemplo, né? Se há 10 anos atrás, qualquer um de nós aqui chegasse no meio de um grupo, num final de ano, igual, pessoal, não vamos soltar foguete aí porque tem autistas, tem animais, tem pessoas hospitalizadas. Camadas, a gente ia ser linchado. Hoje, e isso está virando um pensamento... E até um pedido na internet, em vários lugares, né? E as pessoas, elas estão parando para, puxa vida, né? Qual o sentido disso? Esse ano eu notei que na virada do ano teve bem menos fogos. Está cada ano diminuindo. Isso. Tá cada ano. Porque realmente só quem tem um filho autista sabe como o barulho incomoda. É muito triste. Animais também, né? Eles não gostam. O marido da minha sobrinha, ele tem um cachorro, ele tem pavor. Então, esse final de ano a gente estava junto, eles internaram o cachorro numa clínica, numa sala, à prova de som. A prova de som. A minha irmã, ela dava um remadinho para dormir, né? Porque ela tinha uma também que não gostava, então para não escutar o barulho. E a nossa consciência... Não é que o mal, como diz o Haroldo, não é que o mal não exista, né? Tem coisa agora que eu estou vendo, parecia que sempre existiu, só que ele estava encoberto. Hoje nós estamos vivendo um período da transição e da humanidade, onde está tudo aflorando. Então a gente tem que ter muita consciência de saber o que é certo e o que é errado. Que isso vai definir muitas coisas lá na frente, não é verdade? Exatamente. É bem importante. São 8 horas e 44 minutos. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje estamos falando um pouquinho sobre o carnaval na visão espírita. Quero mandar um bom dia para a Sandra e para o Silvio, nosso amigo lá de Floripa, que está nos acompanhando. Um bom dia para vocês. Ótimo final de semana. E antes de retornar ao assunto, vou pedir uma pequena licença para ouvir novamente o recadinho do nosso querido apoiador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções
para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos. Bom sábado para você que está nos acompanhando. O programa Hora Espírita. Estamos falando sobre o Carnaval. Qual seria o melhor comportamento, né, pra gente, Rafa, segundo os espíritos, já que foi comentado bastante, né? E é possível a gente brincar no Carnaval de forma saudável, assim, ou achar outras coisas para fazer? O que os espíritos falam? O que tu acha? Na verdade, primeiro a gente tem que entender o seguinte, como a gente comentou, né? O espiritismo não proíbe nada, né? Ele não tem proibição nenhuma, então cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um busca aquilo que se compraz, aquilo que se sente melhor, que né? se sente melhor, né? Lembrando aquela passagem de Paulo, né? Então, assim, da questão da responsabilidade, né? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem certas coisas. E principalmente depois de que você conhece, né? Nós que sabemos o processo, tudo que acontece, tanto do plano espiritual, que o espiritismo apresenta isso de forma bem clara, a questão dessa do vampirismo, da simbiose, da energia que a gente está emitindo, daquilo que a gente tem dentro da gente. Então, é possível você participar de situações de forma saudável? Claro que é. Né? O Domingos falou muito bem, às vezes é um momento de alegria que você tem que, talvez, e aí a gente vai naquele conselho de Jesus, né, que é orar e vigiar, mas o vigiar nessa hora tem que ser mais atuante. Bem vigiado. Então, né, aqueles momentos, né, que aquela intuição, como o Domingos falou, né, que está vindo de forma positiva, como é que eu tô, digamos assim, assimilando aquela intuição, né? Então, assim, às vezes, né, a questão do álcool começa, vai, né, às vezes abrindo porta para outras situações. Então, a gente tem que estar muito atento, né, que aquele ambiente lá, o que ele está proporcionando? Será que eu estou já me comprazendo com aquelas vibrações? Então, como que eu estou me sentindo? Então, tudo isso a gente tem que fazer uma análise. Então, cada um pode estar lá naquele lugar, mas não está vibrando naquela situação ruim. Então é tudo questão de escolha. Ou pode optar, como o Domingos falou, não, se não me sinto bem, eu nem vou, né? Então é sempre um desafio. Então a gente vê que a luta muitas vezes é contra nós mesmos. Exatamente, né? o inimigo mora aqui dentro. As nossas tendências que podem estar aflorando ali. Então lute contra você mesmo. Então cada um é responsável e pode, né, com alegria, né, com descontração, participar daquele momento sem problema nenhum, né? Então tudo é um cuidado. A vigilância, né, interna tem que ser muito maior, mas é possível sim. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A dose. A gente tem que saber, né, ter esse conhecimento. E o que a gente pode fazer nessa época de carnaval com os jovens? E uma pergunta que eu sempre, né, será que mais no futuro, quando a gente estiver num planeta diferente, vibrando diferente, essa festa ela vai se transformar, ela vai acabar? O que vocês acham que vai acontecer, Domingos? Olha, o que os espíritos nos falam? Para lidar com os jovens, a gente deve lembrar de quando a gente era jovem. Ah, né? que não é fácil, né? Era uma outra realidade, né? Dependendo da faixa etária de cada um, era uma outra realidade, sim. Mas que a gente aplique, né, nos nossos filhos, principalmente quem tem filhos nessa idade aí de adolescência, né? Já querendo partir para a vida e achando, não, vou para o carnaval. Colocar o senso de responsabilidade, exatamente. né? Por que a família ela é considerada essa célula importantíssima? Que se não houvesse a família, a gente viveria na época das cavernas ainda. É já desenvolver dentro do nosso seio familiar essa confiança de relação entre pai e filho. Porque não adianta eu falar para o meu filho, faça isso, se eu não der o exemplo. Então, se ele crescer dentro dessa família, né, tendo esse exemplo, né, do pai, da mãe, de tios, mas diretamente pai e mãe, né? Não, isso é ruim por isso. Aí eu quero ir numa festa. Tu faça isso porque
eu fiz e eu estou aqui até hoje. Ele vai começar a acreditar que aquilo que tu está falando é 100% confiável. Então tu fala, tu quer ir no carnaval com teus amigos, isso e aquilo? Tu até pode ir, mas siga essas regras aqui. Tem que demonstrar para ele que tu também confia nele. Né? Que a educação que tu deu para ele assimilou e ele vai praticar aquilo. Essa relação de confiança, né? É claro que pai e mãe ficam em casa com o coração, né, apertado. E marca para as 2 da manhã para chegar, 2h05 se não chega, tu já começa a ligar, né? Eu passei por isso, todos nós passamos, né? Mas tu tem que desenvolver com eles essa relação de confiança, mas não a partir de uma certa idade, já durante toda a infância dele. Eu acho que tem que deixar bem claro, né? Eu sei porque eu tenho adolescente. Olha, meu filho, tudo tem uma consequência. Qualquer ato que você tomar, qualquer atitude, até a palavra que você for dizer, vai ter uma consequência. Então, esteja consciente, né, e preparado para colher o que você está plantando. Né? Eu sempre trabalho assim com o meu, que é bem questionador. Colocar que a gente, se dá um passo para cá, eu vou responder pelo passo que eu dei. Se eu der um passo para lá, eu também vou responder. Porque a vida é assim. Sim. É que o carnaval tá aí. A gente não pode trancar as pessoas dentro de casa. A gente não pode blindar eles, exatamente. Né? Então, a gente tem que preparar para eles enfrentar situações do mundo lá fora. É cruel, né? É cruel. Tipo assim, as tentações, né? Digamos assim, as portas, elas estão abertas para muitas coisas negativas, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é orientar, dar o exemplo acima de tudo, como o Domingos falou, né, que é a nossa parte, e essa sementinha está plantada. Né? A questão da responsabilidade, da consequência, né, é importante eles entenderem, porque vai chegar um ponto que nós não vamos atuar por eles. Né? A questão do álcool, das drogas, né? A gente vai fala ser a escolha muito disso. deles, vai ser a escolha momento, deles. A gente vai sempre orientar, talvez vai chegar o dia que eles vão ter que enfrentar essa situação de dizer ou não. Né? Então, existem muitos programas, existem muitas informações da questão da negativa, e eles mesmo assim por esse outro lado, então é difícil. Então, a gente vê, né? A gente vê aonde a gente pode atuar e aquilo que a gente pode estar auxiliando, mas sempre vai ser uma escolha individual. E será que então no futuro, quando o nosso planeta regenerar, não sabemos quando vai, porque não tem um dia nem uma hora marcada, acredito eu que essa festa de carnaval vai se transformar? Ou vocês acham que vai acabar, ser substituída por outro? O que vocês acham? Depende da necessidade da criatura, né? Tudo é um processo de evolução, né? De progresso. Nós vamos chegar num tempo, eu acredito, né? E a doutrina fala isso sobre essa caminhada no plano de regeneração. E a gente tem relatos, né, de outros mundos mais evoluídos. Sim. Que para demonstrar não para demonstrar, mas eles vivem em sintonia direta com os planos superiores. Então, essa necessidade não vai mais existir. A gente não vê nenhum relato de carnaval no plano espiritual. Exatamente. Não tem. Nenhuma literatura. Só, né? Não tem literatura que diz que existe. Então, assim, porque na verdade os objetivos são outros, né? Então, quer queiramos ou não, quer acreditamos ou não em reencarnação, quando a gente desencarna, a gente vai ter essa realidade apresentada a cada um de nós. Ou seja, a gente vai ver que lá os nossos objetivos, as nossas escolhas são totalmente diferentes muitas vezes daquilo que a gente tem hoje aqui como prioridade. E essas festas, esses desequilíbrios gerados por essa festa, a gente vai ver que são coisas, a gente já vê hoje, né? E que são coisas negativas que não agregam em nada, né? Então, a gente não vai dizer que a alegria, a satisfação de estar naquele momento é importante, mas a gente vai ver com outros olhos do plano espiritual. Quando a gente chegar lá, Rafa, a gente vai ter certeza que quando a gente se preparou para vir para cá, nosso primeiro objetivo era o Cristo. Nós assinamos lá. Só que a gente chega aqui, tem o véu de esquecimento e vai embarcando na matéria. Mas pode ter certeza disso, que nós vamos chegar lá, a gente vai ver escrito lá que era seguir o Cristo, com o Cristo.
né? E aqui, claro, que a gente desvirtua. É porque lá é tudo mais fácil, né? E aqui desabrocha as nossas tendências, como o Rafael falou, né? As nossas tendências, elas vão desabrochar aqui. E lá, a nossa visão é completamente diferente e a gente assume esse compromisso, né? E quando a gente fala dos jovens, né? A gente já que passou um tempo disso, a gente vê que, assim... E lá a gente vai lembrar disso, né? Ah, se eu soubesse, né? Aquilo que eu sei hoje. Então, assim... E tivesse a idade... naquela idade, a gente talvez hoje não conhecia, né? Dessa realidade que a gente procura viver hoje. Sim. Né? Então, assim, aquele efeito daquele momento são meramente passageiros. Né? Então, são às vezes 4 dias que você cria comprometimentos para a existência inteira e aí, né, sabendo que foi em pequenas horas ali. Né? Então, a gente tem que refletir nisso, que depois que a gente conhece, não tem como voltar atrás. E a sugestão, né? A sugestão é que seja essa, né? Para as pessoas que estão se preparando para o carnaval, né? Que vão pular, vão viajar, ou vão ficar nas suas cidades comemorando, que eles tenham, né? Façam essa autocrítica, né? Até onde isso é interessante? No que isso vai me transformar? Isso vai me transformar numa pessoa melhor? Sim ou não? Não, vai me transformar algum uma benefício? Pessoa no final da festa. Eu ter que ir para o médico, porque meu fígado vai estar estourado, meu cartão de crédito vai estar estourado. Tem coisas que eu vou fazer e não vou lembrar, as pessoas vão dizer que eu fiz, eu não. Não, mas eu não fiz isso, que são as consequências que o Rafa está falando, né? Que por vezes elas vão perdurar nessa existência e depois vai saber por quantas outras, né? Então que a criatura, que a gente tem essa consciência. Peraí, né? Antes de fazer, é como uma viagem, né? Eu vou fazer uma viagem, eu tenho que planejar, né? Que caminho eu vou pegar, onde eu vou ficar, quanto isso vai me custar, né? Nesses 4 dias, que antes de eu entrar nessa viagem, eu faça esse planejamento, né? E veja o que é interessante e no que isso vai ser bom para mim. Porque o importante nas nossas encarnações, né? É esse conhecimento, né? O que isso vai ser bom, o que vai me transformar, o que vai agregar de coisas interessantes para mim. Então, que a gente tenha essa ponderação, esse bom senso. Né? São 8 horas e 57 minutos. Olha, estamos chegando no final do nosso programa. Passou tão rápido, né? Agradecer, então, ao Rafa e ao Domingos. Muito obrigada. Deixar aí as considerações para quem vai pular o carnaval. Que tenhamos a responsabilidade, né? E pensemos, né, que é um momento que cada um faz aquilo que se compraz, né? Então, que busque ter o entendimento, né, o equilíbrio e que tenham, né, se cada um for fazer, né, a sua festa ou ficar em casa descansando, viajando, que tenha um ótimo período aí. Obrigado, Mona, obrigado, Rafa, pela acolhida, né? E essa sugestão, né, do bom senso, né? A gente tem que começar a utilizá-lo, ele está na gente, né? O livre-arbítrio que Deus nos concedeu, ele nos pede bom senso. Então, que nesses dias, né, e que a gente tenha esse comprometimento de fazer o que realmente é bom para a gente, bom para os outros também, né? Com equilíbrio, com serenidade, com sabedoria, para que a gente possa comemorar muitos carnavais ainda, né? De uma maneira saudável. E nós vamos agradecendo, né, quem nos acompanhou, o Hora Espírita, desejando um ótimo carnaval, na paz, na sabedoria de Jesus. Próximo sábado estaremos novamente aqui com mais um Hora Espírita. Hora Espírita.